eu pregar. Glória! É uma palavra muito específica. Abram suas Bíblias, por gentileza. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 7. Isso aqui é uma palavra de vista que envolve julgamento. 1 Samuel, capítulo 15, verso 7. Eu quero narrar aqui para você. As irmãs encontraram? É um verso muito conhecido da igreja. 1 Samuel 15, eu vou 15, 7. Eu vou narrar aqui para os irmãos. Diz assim a santa e poderosa palavra do seu Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está adiante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aqui são duas vistas: a vista de Deus e a nossa vista. Amém? Pode fechar suas Bíblias. Essa palavra poderosa aqui quero trazer para a igreja. Ela é uma palavra muito interessante, porque ela fala de mim, de você, de Deus e do nosso semelhante. Essa palavra aqui ela tem 4 características. Eu vou dizer uma por uma aqui para a igreja. Como você olha para você mesmo, é a primeira característica. A segunda característica desta vista é como Deus olha para você, como você olha para o próximo, como a gente se vê, como a gente vê o próximo, como Deus vê o próximo, que você enxerga ele, e como você e Deus olha para o próximo. Eu vou repetir aqui para a igreja. Essa palavra é sobre 4 características de vista. Como você se vê a você mesmo, como você olha para outra pessoa, seja filho, pai, irmão de igreja, como você enxerga, como Deus olha para o próximo, e como você e Deus, ambos, olham para o próximo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está adiante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui foi quando foi Davi para ser rei. Os irmãos de Davi estavam lá. Aí o profeta atenta para a aparência dos irmãos, mas Deus dá a resposta para o pai de Davi, que a gente olha para o que está adiante dos nossos olhos, mas Deus olha para o coração. Eita glória, verdade, meu Deus. Né? Deus conhece mente, Deus conhece vontade, desejo e de coração dos 8 bilhões de habitantes da terra. Ninguém engana Deus. Alguém pode falar para você que tem um pensamento sobre você. Pode ser verdade, mas pode ser mentira. Mas para Deus não engana. Alguém pode dizer a você que o coração dele está entrelaçado com o teu. Ele pode dizer a você. Mas para Deus ninguém engana. Alguém pode relatar a você até um desejo pessoal, particular, sobre você, algum meio ambiente que você vive. Ele relata o desejo. Mas se o desejo não for verdade, Deus pode revelar, porque a Deus ninguém engana. E a vontade, que nós temos vontade, somos seres humanos. Deus conhece mente, é o que você pensa. Deus conhece vontade, desejo e coração. Ninguém engana Deus. Aleluia! Glória. A primeira característica, porque aqui é uma palavra de vista. Eu tenho algumas pregações sobre visão, que é o oposto de vista. Aquilo que a gente olha não é visão. Eu não vou entrar aqui sobre visão. Vou falar de vista. Vista é o que você enxerga. Tudo o que você enxerga
transmite para a sua mente aquilo que você está vendo. Se você interpretar as coisas corretas, você age correto. Mas se você interpreta as coisas mais, porque temos duas mentes, a mente de cima, que é a nossa mente, e o coração. Tudo que a gente age, sai daqui. É a mente de baixo, a submente do coração. Por isso que o que você escuta e o que você vê, você tem que ser cuidadoso, cuidadosa, para não filtrar e descer para o coração. Aqui é que saem os desejos da vida. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele saem os desejos para a vida. Quando você está com raiva, é porque você ouviu, imaginou, escutou coisas. Aí você tem que lançar fora a raiva de alguém, para não descer para o coração. Porque aqui é onde decide. Aqui você pode decidir certo ou decidir errado. É o coração que decide, é a sua submente de baixo. O lugar mais profundo do ser humano é o coração. Existem coisas no meio do teu coração que nem eu e nem você sabe, mas Deus sabe. Por isso que eu e você, nós se surpreendemos. Eu não queria agir assim. Eu não queria que fosse dessa forma. É porque o coração é profundo. E Deus conhece o coração de cada um que está aqui, começando pelo meu. Deus conhece o coração dos teus familiares. Qualquer meio ambiente que você for, trabalho, família, casa, igreja, Deus conhece o coração de todos. Mas como é uma palavra de vista, é sobre o que vê, como é que você se enxerga? Esse é o primeiro recurso à palavra. Eu falei de 4. Como é que a gente se enxerga? Que maneira você se vê? Qual o valor devido que você dá a você? Você é uma pessoa que o seu valor é com base na opinião dos outros sobre a tua vida? O seu valor está impregnado sobre o que falam de você, ou sobre o que Deus diz sobre o que é você, ou sobre o que você pensa sobre você? Aonde está o teu valor? Se o seu valor está sobre a legitimação, legitimação é alguém dizer o que você é, você está perdido. Porque nem tudo que você quer ouvir do próximo você vai ouvir. Porque existe uma verdade absoluta sobre você. Mas pessoas que você confia podem trabalhar com você como irmão de José. Você vai querer ouvir algo que é verdade sobre você e a pessoa vai entregar um relatório contrário sobre você. E você se entristecer. É porque a base da tua confiança, do teu valor, pode estar em alguém. A base da confiança do seu valor não pode estar em ninguém. Aleluia! A base da confiança sobre o que você é, o que você representa, tem que ser em Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, na sua pessoa. Se você não se valorizar, poucos, ou talvez ninguém, vai te valorizar. É verdade. Você tem que se valorizar e não esperar que terceiros te valorizem. Eita, Jesus. Se você botar o seu valor em terceiros, você vai quebrar a cara e vai se entristecer. Porque você não conhece a mente de ninguém. Você não conhece o coração de ninguém. A vontade e o desejo de alguém sobre a tua vida. Você pode até se enganar com relatos que falem sobre a tua pessoa. Pode te abraçar, te beijar, te dar carícia, dizer que te ama, mas o coração não pode estar contigo. E essa pessoa um dia pode te decepcionar. O seu valor da sua pessoa, a maneira como você se vê, não pode estar sobre a mentalidade e o ponto de vista de ninguém. Aleluia, glória a Deus.
O seu valor tem que estar em Deus, porque Ele te conhece. Deus te conhece desde a prole da tua mãe. Salmo 139 diz que Ele fala que Deus nos conhece ainda em formação. Entre diz ainda no ventre da minha mãe. Antes que meu corpo ainda estivesse em forma, tu me escolheste. Então, na prole da sua mãe, quando você estava em formação, quando estava na tua alma e no teu espírito, porque o ser humano ele é um ser e dois modelos, macho e fêmea, homem e mulher, e cada indivíduo nessa terra é um espírito. Nós somos eternos, porque tem o céu e tem o inferno, com Jesus céu, com Jesus inferno. Temos um corpo e possuímos uma alma. Eu e você habitamos em um corpo. Temos um espírito que é eterno e possuímos uma alma. Então o nosso valor é naquele que nos criou, em Deus. Se Deus não permitisse, você nem aqui estava. Você nem nascia. Eu creio. Você tem que se valorizar com base em Deus. Glória a Deus. E se autovalorizar. Eu vou entrar aqui na outra parte, mas eu quero dizer algo. A maior garantia da vida é a mudança. Você crê? Em primeiro lugar, a maior garantia da vida é a volta de Cristo e a salvação da alma. Trazendo para o lado humano, espiritual e humano, é a volta de Cristo. Em segundo lugar, a maior garantia da vida é a mudança. Ninguém está ausente e livre da mudança. Todos nós mudamos a cada segundo. E se você mudar e se modelar, porque é uma realidade, se você não se aceitar, você vai viver triste a vida inteira. A aceitação é pessoal sua, não vem de ninguém. Se você entra no rio em correnteza, ele está sempre em movimento. A nossa vida, ela está sempre em movimento. Um dia éramos bebês, criança, 4 anos de idade, que é a fase que aprendemos tudo da vida, onde a gente leva para a vida as experiências da vida, que é o modelo de vida. Aos 4 anos de idade é onde a criança começa a aprender. Crescemos, desenvolvemos, chegamos aos 12 anos, entendemos que papai e mamãe não é brincadeira, e o mundo, papai e mamãe não é super-herói, e o mundo não é brincadeira. Aos 21 anos, começamos a acumular experiências na vida, maturidade. Aos 30, chegamos no limite máximo de maturidade. Dos 30 em diante, iremos acumular maturidade. E quando eu e você pensar que sabe tudo, a gente morre. Quando alguém pensa que sabe tudo, ele morre. Ninguém sabe tudo nessa terra. Então você tem que se valorizar. Nós estamos em constante mudança. Um dia, os teus pés eram 20 centímetros. Passou para 25, 30. Né? As mulheres normalmente têm de 37 a 40 centímetros a medida do pé. O homem um pouco mais. É a mudança. O seu cabelo é uma tonalidade, mas a mudança faz a característica física do cabelo mudar. Como eu falei, o rio, ele está sempre em movimento. Ele está mudando. A nossa vida, a nossa maior garantia é a mudança. Depois da salvação, da volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a salvação da alma, em segundo lugar, é a mudança. Nem a morte é a garantia. Porque se Jesus voltar hoje, você é arrebatado. A morte não é garantia. Enoque e Elias foram arrebatados. A morte não é garantia. Mas a mudança é a garantia no ser humano. Nós vivemos em movimento, vivemos mudando. Então, aceitar quem somos hoje é fundamental. E não trazer lembranças do passado. Podemos visitar o passado, mas não viver no passado. É para frente que se olha. É para o futuro. O compromisso que Deus tem com você é daqui em diante, não é o que passou. O que passou, você vai acumular as experiências, boas e ruins, para aplicar, para não errar mais. Que nem a santidade. Santidade é uma conquista diária.
ou algo que você fez hoje de errado, amanhã você não faz mais, amanhã já está melhor do que hoje. É como ouro sendo lapidado no fogo. As impurezas vão saindo e ele vai sendo trabalhado como um diamante, sendo modelado para chegar à perfeição que Deus quer para Deus levar. Aí você tem que aceitar quem você é hoje, não com base na opinião de ninguém, mas com o que Deus diz sobre você. Você precisa se enxergar. Olha, se você serve a Deus, você tem o Espírito Santo. Você tem a maior riqueza da terra. Você tem a mente eterna de Deus. Deus te guarda, cuida, te abençoa. Manda bênção na tua porta. Cuida de você. Te abençoa na obra. Você tem tudo. Lá fora ninguém tem. Tudo que você precisa para viver, você tem. Deus nunca vai cobrar de você o que você não consegue fazer. Você crê? Tudo que Deus pede para sair dentro de você, Ele já colocou dentro de você. Você crê? O que Deus pede para você fazer, Deus já introduziu dentro de você. O que Deus quer que você coloque para fora, já está dentro de você. Seja um potencial, seja um dom espiritual para Deus te usar, para abençoar a igreja dele. Seja uma capacidade, qualquer área da vida, em casa, no trabalho, na igreja, na família, tudo o que Deus quer que você faça, Ele já colocou dentro de você. Aleluia! Então, quando Deus pedir para você fazer algo, Ele sabe que a capacidade você já tem. Eita glória! Tudo que Deus pedir para você fazer, você já tem a capacidade necessária, na medida certa, para exercer, para fazer, para executar e para abençoar. Glória a Jesus, é verdade. Então, você tem que valorizar quem você é. Não é com base em terceiros. É o que Deus disse sobre você. Irmãos, eu vou ter que ir rápido. Eu acho que essa pregação dava 1h20, você crê? Mas eu tenho até que não, porque eu tenho que ser obediente, então eu vou cortar aqui rapidinho. Eu queria falar mais, porque eu só dei o primeiro. É o Espírito Santo que vai dando. Ele que instrui, que me dá a palavra. Eu tenho que cortar a palavra. Mas o que sair, no momento certo, a igreja recebe. Aleluia, gente. Então você tem que viver como Deus vê você. E você tem que... Quando você se olhar no espelho, veja o elefante que você é. Desculpa a comparação. Eu falei de leão e águia, não foi? Porque elefante é grande. Mas veja o leão que você é. O rei do mundo dos animais. Como eu falei aqui. A águia que você é. A rainha do mundo das aves. Não vou falar não, tá? O que eu falei corta não. Já é outra palavra. É porque Deus nos compara com a águia e com o leão. Um é o rei do mundo das aves e outro é o rei do mundo dos animais. Esses animais têm atributos que hoje você tem. Confiança. Visão. Capacidade. Crença que consegue vencer. E você tem Deus na sua vida. Então, quando você se olhar no espelho, veja quem você é. Se valorize. Eita glória, dentro da cinza. Não dê ouvidos à voz errada de terceiros. Até dentro da tua casa. Jesus, é mesmo. Porque caráter, irmão, é algo distinto entre uma pessoa e outra. Você é uno. O que é uno? É único, exclusivo, diferente de qualquer pessoa. Nós somos um. Não existe ninguém na terra igual a você. Nem você pode herdar os passos, o cabelo, os traços do rosto, características físicas da ordem genética do teu pai e da tua mãe. Mas o teu caráter é completamente distinto daqueles que te criaram. Nós levamos a educação que adquirimos em casa. Mesmo assim, reagimos diferente, porque nosso caráter é diferente. Às vezes exigimos de algo de alguém até dentro de casa, mas não temos a resposta que esperamos, porque mesmo criado no mesmo ambiente,
é uma pessoa diferente de você. Os valores são diferentes. Ninguém tem o mesmo valor. Eu podia falar mais valor aqui, eu queria muito. Porque tem muita coisa que as pessoas supervalorizam na terra que não é para valorizar. Mas como é uma palavra sobre vista, como você se enxerga, é importante entender. Repito e dou ênfase. Deus conhece o teu valor. Deus conhece você ainda na prole da sua mãe. Deus conhece você desde a tua infância. As experiências que você passou, Deus estava contigo. Os teus erros, Deus consertou e continua te consertando, como a mim também. E Ele vai dando experiência e você vai acumulando experiência para você ser ouro lapidado no fogo. Cada vez mais que o tempo passa, o teu valor aumenta. A medida do teu valor, ela vai aumentando. Porque é na dor, na experiência, na vivência de vida, que nós nos aperfeiçoamos. E não temos direito de dar a validação e a credibilidade sobre quem somos para terceiros. Você tem que se valorizar. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que você funciona um pouquinho parecido com Deus. Você não é onipotente, onisciente, onipresente, nem tem a presciência. São atributos incomunicáveis do caráter de Deus. Mas os atributos comunicáveis do caráter de Deus, Ele colocou dentro de você. Aleluia, glória, aleluia, Jesus. Nós nos estressamos, mas temos amor. Porque é um atributo do caráter de Deus. Nós temos raiva, mas temos compaixão, porque é um atributo do caráter de Deus. Nós temos justiça, sexta justiça, é um atributo do caráter de Deus. Nós temos bondade, herdamos o pecado de Adão, temos defeito, estávamos no lombo dos gêmeos de Adão, mas nós temos bondade, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, dentro de nós tem atributos do caráter de Deus. Então você tem que se valorizar. E não elevar a sua imagem, a sua pessoa, sobre o que os outros falam de você. Porque até hoje, talvez, isso é uma imagem minha que eu vou soltar aqui, ninguém nunca acertou sobre o que você é 100%. Dizem até que as qualidades que você tem, mas ninguém dá totalidade sobre você, só Deus. E se alguém te julgou um dia, se você tem um remorso carregado, lança fora, perdoa e lança fora, porque o teu valor está em Jesus Cristo Nazaré. Aleluia, glória, verdade, Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. O teu valor está nele. Eu creio. Oh, glória a Deus. Deus é grande. Irmãos, que o seu valor esteja sobre o que Deus diz sobre você, não o que os outros dizem e o que você pensa sobre você. É fundamental você se autovalorizar. É fundamental você se enxergar de uma forma positiva. Não levando em conta o que as vozes contrárias dizem sobre você. Seja no passado ou hoje. Porque as pessoas nos apontam, nos julgam, falam de nós. Nós ouvimos, escutamos, sabemos e entendemos. Aleluia. Mas é tudo lançado fora. Porque Deus cuida de nós. Deus nos protege. E Ele nos trata de uma forma maravilhosa que nós não nos entendemos. Não entendemos como Ele trata com nós. Oh, Jesus, como eu te amo. Glória. Oh, Jesus, grande. Essa é como a sua visão. Se valorize. Aleluia, glória, Jesus. Como você se enxerga. A segunda vista, não vai dar para dar as 4 por causa do tempo, mas vou dar pelo menos a segunda. Como é que nós enxergamos o outro? É a visão humana, a vista humana. Como nós enxergamos o outro? Como nós temos a vista do que está ao nosso redor? Nós julgamos
decidimos, interpretamos, olhamos, observamos, julgamos, trazemos para nós tudo o que está ao nosso redor. A nossa vista, é o que eu estou vendo, ela é limitada. Ela é limitada a espaço. Eu estou vendo os irmãos aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que Deus está guardando. Eu não sei o que está na minha casa. A nossa vista é por espaço. Vimos aquilo que está diante dos nossos olhos. Julgamos pelo que vemos, mas não analisamos nem entendemos o que se passa na mente e no coração. Por isso que quando o profeta foi lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei, como eu li no verso aqui, Deus disse: não atente para a sua aparência, era irmão de Davi, nem para o seu coração, porque o Senhor não olha para a aparência nem para a sua estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como me vê o homem e a mulher. O homem e a mulher. Quando a Bíblia fala do homem, é homem e a mulher juntos. Porque não vê como porque o Senhor não vê como me vê. Pois o homem vê o que está dentro dos olhos. Pois o Senhor olha para o coração. A nossa visão, ela é superficial. Erramos quando julgamos alguém. Acertamos menos e erramos mais, porque não conhecemos a profundidade das pessoas, a vida das pessoas, o que se passa no oculto, no quadrado, naquilo que a gente não vê na vida das pessoas. Erramos mais em julgar do que acertar. A nossa vista é superficial, porque a gente não sabe o oculto, só Deus conhece o oculto. Aleluia, glória a Deus. A nossa visão era limitada. Na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus 27 e 20, estava Jesus. Você sabia que a gente julga com o olhar dos outros? Nós julgamos, isso é um erro gravíssimo. Nós julgamos não só aquilo pelo que vemos, mas através da vista de alguém. Você já foi julgado através da vista de alguém. Que tipo de julgamento é esse? É alguém que diz para você algo sobre alguém. A irmã, um exemplo. A irmã tal, é tal pessoa desse jeito. Aí alguém julga a irmã com base na informação de outra pessoa, mas não conhece a história da irmã. É um julgamento feito através com a vista do outro, não com a sua vista. Isso é erro. Estava Jesus para ser julgado e estava Barrabás. Barrabás, ladrão, malfeitor, bandido. E Pôncio Pilatos, a gente sabia que era plano de Deus. Mas Pôncio Pilatos perguntava: crucifica Jesus ou Barrabás? Do outro, Jesus era santo, era o Deus encarnado. Era o Deus encarnado. Então, os judeus naquela época crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. Porque Pilatos, ele chamou o povo para opinar. E ele sugeriu a crucificação através da opinião do povo. Existem outras linhas que eu não vou entrar aqui. Também porque Jesus era o Senhor, e ele só tinha os seus imperadores romanos. Mas trazendo para aqui, Jesus foi crucificado através do julgamento de pessoas que julgaram pelo julgamento dos outros. Barrabás era para ser crucificado e Jesus solto. Mas as pessoas que estavam lá, os religiosos da época, solta Barrabás, crucifica Jesus. Eles julgaram através da vista de outras pessoas, mas não da verdade de quem Jesus era. E eu e você passamos por isso. As pessoas não julgam através da vista de outra pessoa, sem conhecer a minha, você. Isso é um erro gravíssimo. Eita Deus, você deixa assim, meu rei. Eu já fui julgado
através da vista de outras pessoas, sem me conhecer. E eu já julguei também, porque alguém falou de alguém, eu não tinha experiência, e eu julguei uma pessoa com base com o que a pessoa falou, mas eu não conhecia a vida da pessoa. Aleluia. Nós erramos, mas nós também aprendemos. É verdade. Glória a Deus. É a vista humana, a vista superficial. Por isso, quando alguém falar de você, não dê credibilidade. Veja o que Deus diz sobre você. Oh, glória, aleluia, mesmo assim, meu Deus. Aleluia. Glória. Mateus 6, 22. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos que saem dos olhos. Se teus olhos forem bons, o teu corpo será mau. Mas se seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. A maneira como você vê as coisas, você pode trazer para você. Isso aí tem que ter cuidado. O que eu quero dizer? A maneira como vimos as coisas. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Vou entrar. Como você vê as coisas é fundamental. A sua interpretação do que você vê, o que está diante é fundamental. Se você interpretar algo errado, sendo bom, você se prejudica. E se você ver algo que é errado e interpretar que é certo, você também se prejudica. Deus nos deu uma mente para pensar. Vou finalizar. Você pode ter uma grande experiência de vida. Repito, você pode ter uma grande experiência de vida e tornar a experiência pequena. Jogar fora uma experiência de vida que você teve. Você também pode ter uma pequena experiência de vida e torná-la grande. Deus te deu uma mente para pensar. Deus te deu um coração, te deu experiência para você interpretar as coisas e você julgar. Você tem que vigiar sobre aquilo que você olha. Porque Deus pode colocar na tua mão uma grande experiência de vida que vai te enriquecer, te capacitar. E você tornar essa grande experiência desse tamanho. Onde Deus te presenteia com uma experiência grande. Você pode ter uma experiência de vida pequena, medíocre, que não vai fazer efeito na tua vida e fazer ela uma experiência de vida grande. Isso pode te prejudicar. Oh, Jesus lindo. Jesus é lindo, maravilhoso. Você tem que entender a forma como você enxerga as coisas, igreja. Eita glória. É fundamental. Irmãos, não vai dar tempo. Eu só vou falar 5 minutinhos como Deus vê a gente, tá certo? Eu vou pular aqui, tá? Como é que Deus vê a gente? Deus tem um olhar sobre você de amor, de compaixão, de justiça e de bondade. Deus é misericordioso. A forma como Deus te vê é como a menina dos olhos dele. Ele tem um olhar de bondade com você. Ele tem um olhar de compaixão com você. Ele tem um olhar de justiça com você. Por isso, quando você erra, Deus diz: eu te amo, eu te perdoo, mas não peca mais. Existiu uma mulher na Bíblia, vamos ser rapidinho, porque passou. Só quero dar só esse trecho para você aqui, que é fundamental. Como Deus olha para você. Tem uma mulher na Bíblia que ela teve 6 maridos. Essa mulher se encontra com Jesus. A mulher lá de Samaria. Essa mulher, ela se encontra com Jesus. E quando essa mulher, ela se encontra com Jesus, Jesus está aqui, João 4. A mulher samaritana. Ela teve 5 maridos e o 6º não é dela. Jesus diz à mulher: vá e não peque mais. Misericórdia, bondade, compaixão. O olhar que Deus tem por mim e por você é de bondade, misericórdia, compaixão e amor. Mas Ele também é justiça.
Se eu e você persiste no erro, a cobrança de Deus chega. Zaqueu, o cara que roubava impostos do povo hebreu para dar para os romanos. Ele era ignorado em toda Israel. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus manda ele descer da árvore, vamos na tua casa. E ele entrega os impostos que ele tinha cobrado para os pobres. Ele se converte, a sua casa se converte, e Zaqueu se torna um novo homem. Porque o olhar de Deus sobre mim e você é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, de compaixão e de bondade. A filha de Jairo, a mina morta, maribunda, ele disse: mestre, vem na minha casa que minha filha está morta. Os discípulos ainda tentaram parar. E o único percurso, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, 12 anos enganada com o médico, não tinha mais dinheiro. Ela toca, ele que tocou nas minhas vestes. Porque virtude saiu de mim, virtude é poder. Quando ela diz no seu íntimo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quando ela toca em Jesus, ela é curada instantaneamente. 12 anos enganada pelos médicos. Os médicos perdeu os 12 anos, os médicos não tem cura. O investimento não dava, o dinheiro tinha acabado. Assim que ela toca em Jesus, ela é curada. Ele segue. Quando ele chega na casa de Jairo, um religioso da época, estava a filha de Jairo, morta, maribunda. Ele chama três dos discípulos. Vem cá, ele tinha suas particularidades. Talita cumi, levanta-te. A menina se levantou. É o olhar de Deus sobre você. Amor, compaixão, bondade, misericórdia e justiça. É a forma que ele nos enxerga. Queria dar muito mais, mas eu creio que a igreja recebeu. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Que a igreja receba essa poderosa palavra de Deus. Guarde para si e entenda. O seu valor está em Deus. É Deus diz que você é, não é outra pessoa. Amém? Agradeço essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe.